Fala galera, beleza? Meu nome é Paulo e essa é a primeira aula sobre sistema operacional, do inglês Operation System. Vamos falar um pouco sobre definição, conceito, função, tipos de serviço, evolução e as metas do sistema, ok? Bem, vamos começar com a definição. O sistema operacional é responsável por alocar recursos de hardware e escalonar tarefas. Ele também deve prover uma interface para o usuário de modo que forneça uma maneira de acesso aos recursos do computador. Embora possa ser executado imediatamente após a máquina ser ligada, a maioria dos computadores pessoais de hoje é executada através de outro programa armazenado na memória ROM, chamado de BIOS, onde os dados não são perdidos quando se tira a fonte de energia, num processo chamado de bootstrapping, conceito em inglês usado para designar processos que são capazes de prosseguirem sem ajuda externa. Após executar testes e iniciar os componentes da máquina, o BIOS procura pelo sistema operacional em alguma unidade de armazenamento, geralmente no disco rígido. O sistema operacional reveza sua execução com a de outros programas, como se estivesse vigiando, controlando e orquestrando todo o processo computacional do sistema. Conceitos do sistema operacional. O sistema computacional moderno é algo complexo, devido à quantidade de dispositivos envolvidos. O trabalho do sistema operacional é gerenciar esses dispositivos e fornecer aos programas e usuários uma interface simples de acesso ao hardware. O sistema operacional é um conjunto de ferramentas necessárias para que um computador possa ser utilizado de forma adequada, pois consiste de intermédio entre o aplicativo e a camada física do hardware. Este conjunto é constituído por um kernel, que é o núcleo, e onde conjuntos de softwares básicos que executam operações simples, mas que juntos fazem uma grande diferença. O sistema operacional é uma camada de software colocada entre o hardware e software do computador, com o objetivo de facilitar as atividades dos desenvolvedores e usuários. Funções do sistema operacional. Visto como um gerente de recursos, fornece um esquema de alocação dos recursos entre os processos. Estabelece critérios de uso dos recursos e a ordem de acesso aos mesmos, impedindo violação de espaço de memória, de processos concorrentes e tentativas de acesso simultâneo ao mesmo recurso. Também faz a gerência e proteção dos dispositivos. Tipos de serviço. Os tipos básicos que o sistema operacional oferece são os acessos aos hardwares periféricos, utilização simples de recursos pelo usuário, manipulação de dados e controle de recursos compartilhados. Para isso, o sistema operacional é responsável por gerenciar o processador, gerenciar a memória, os dispositivos, os arquivos e gerenciar a proteção do sistema. A gerência do processador, que também é conhecida como gerência de processos, tem como objetivo distribuir de forma justa o processamento, evitando o monopólio do processador e respeitando a prioridade dos usuários e aplicações. A gerência de memória tem o objetivo de fornecer um espaço isolado de memória para cada processo, de forma que ele se sinta único na memória. A gerência de dispositivos é a que garante o acesso aos dispositivos de forma mais fácil aos usuários, criando modelos que generalizem a utilização dos dispositivos. Já a gerência de arquivos é uma implementação específica da gerência de dispositivos, trabalhando apenas com o processo de armazenamento e acesso aos dados, atualmente através de arquivos e diretórios. A gerência de proteção define o acesso harmônico em sistemas de vários usuários com compartilhamento de recursos, como por exemplo pastas compartilhadas em rede. Evolução. Os sistemas operacionais vêm passando por um processo gradual de operação e evolução. A evolução dos sistemas operacionais está diretamente ligada à evolução dos computadores, que ao longo dos anos passaram por 4 gerações. A primeira geração teve início lá na Segunda Guerra Mundial. As primeiras máquinas eram valvuladas e controladas por painéis de programação. A segunda geração é de computadores transistorizados e sistemas de lote. A terceira geração é a geração de circuitos integrados. Daí veio a grande evolução dos sistemas operacionais e o surgimento da multiprogramação. A quarta geração de computadores é caracterizada pelo uso do microprocessador. O microprocessador é a CPU, ou seja, a unidade central de processamento da máquina. Metas do sistema operacional. Os usuários esperam que os sistemas operacionais disponham de algumas propriedades, como a eficiência, a robustez, escalabilidade, extensabilidade, portabilidade, segurança, interatividade e usabilidade. A eficiência de um sistema operacional é alcançada através do alto rendimento e baixo tempo de retorno. O rendimento mede a quantidade de trabalho que um processador pode concluir em um certo período de tempo.
Um sistema operacional robusto é tolerante a falhas e confiável. O sistema não falhará devido aos erros isolados de aplicações ou de hardware, e se falhar, deve minimizar a perda de trabalho e evitar danos ao hardware do sistema. Um sistema escalável é capaz de usar recursos à medida que são acrescentados. Se um sistema operacional não for escalável, rapidamente chegará a um ponto que os recursos adicionais não serão utilizados totalmente. Já a qualidade da extensibilidade do sistema operacional é aquela que se adapta bem às novas tecnologias e fornece capacidade de estender o sistema operacional para executar tarefas que vão além do seu projeto original. O sistema de portabilidade é projetado de modo tal qual a pessoa possa operar muitas configurações de hardware. A portabilidade de aplicações também é importante, porque desenvolver aplicações custa caro. A mesma aplicação deve rodar em uma variedade de configurações de hardware, para reduzir custos de desenvolvimento. No quesito segurança, um sistema operacional seguro impede que usuários e software acessem serviços e recursos sem autorização. A interatividade do sistema operacional é aquela que permite que aplicações respondam rapidamente às ações do usuário ou a eventos. Um sistema operacional utilizável é aquele que tem o potencial de atender uma base significativa de usuários. Esses sistemas operacionais geralmente fornecem uma interface fácil de usar para o usuário. Bem, pessoal, por hora era isso. No próximo vídeo falaremos um pouco sobre os componentes centrais do sistema e dos vazamentos de recursos. Um grande abraço e fiquem com Deus.